Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje nós chegamos à nossa 20ª semanal, os dias têm voado, né? Para essa ocasião especial, resolvi atender uma sugestão mais antiga de um amigo meu lá da 8ª Matozinhos, o Henrique, que me pediu para falar um pouco sobre o tema de ansiedade. Vou falar a partir da minha larga experiência como ansioso e, claro, dando uma passeada boa por vários textos das Escrituras. Dito isso, vamos lá! Sendo bem simples, a ansiedade é a preocupação elevada a níveis extremos. Nem toda preocupação é ruim. Por exemplo, vocês já devem ter percebido que eu me preocupo, antes de subir os vídeos aqui para o canal, em escrever um roteiro, cortar as gravações e preparar um material de divulgação. Não tem nada de errado nisso. Só que nem toda preocupação é boa. Quando a gente esquece que a vida é imprevisível e que ela não pode ser domesticada, a ansiedade chega a trazer um mar de impaciência, de frustração, de medo e de angústia. Primeiro eu gostaria de dizer que tem aquilo que nós podemos chamar de ansiedade clínica. Quando a preocupação chega a níveis extremos e profundos, fazendo com que a sua vida seja paralisada por um bom tempo, você precisa procurar uma ajuda profissional. E não tem nada de errado nisso. O Eterno também estende sua graça para nós por meio da psicologia e da psiquiatria. Inclusive, tem muitos cristãos sérios que são profissionais que atuam nessas áreas e que podem te ajudar a encarar esse processo. Como eu não sou psicólogo nem psiquiatra, o meu foco aqui é naquilo que eu chamo de ansiedade cultural, que é um subproduto da correria da vida. As nossas agendas quase sempre estão abarrotadas de coisas para fazer. É prova para fazer, é boleto para pagar, é criança para cuidar, é meta para cumprir, é erro para corrigir. E além dessas urgências, nós ainda temos que planejar os nossos próximos anos para que o futuro não nos atropele. Todas essas demandas são legítimas e, na verdade, não tem como a gente fugir delas. Mas no meio desse tsunami de compromissos, é muito fácil que a gente viva debaixo de uma dose exagerada de preocupação, o que traz muitos danos. Então, como lidar com a complexidade da vida sem deixar que a ansiedade nos derrube? Vamos, como sempre, por partes. Primeiro, nós não temos controle sobre nada. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê o seguinte: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Não adianta a gente brigar com os fatos, pode assustar e tudo mais, mas a realidade é essa. E diante disso a gente deve olhar para o planejamento de outra forma. Os planos podem nos ajudar a lidar com o imponderável. A partir deles a gente vê o que é essencial, e nisso a gente é fiel, e o que é detalhe, e nisso a gente é flexível. Mas não se engane, nenhum plano é uma descrição perfeita da realidade. O inesperado acontece e a graça de viver está justamente nisso. Segundo, há quem governe todas as coisas. Jesus disse o seguinte: observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. O cristão acredita na soberania de Deus. A gente não controla a vida, mas a vida é governada pelo Eterno. Nada pega o Todo-Poderoso desprevenido. E todos os eventos que acontecem são organizados para que os bons propósitos do Deus Eterno se cumpram. Terceiro, aquele que governa sobre todas as coisas é o nosso Pai. Jesus Cristo disse o seguinte: portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus se humilhou a ponto de ser assassinado por gente tão problemática quanto eu e você. E assim uma porta foi aberta. Quem entra por ela, abrindo mão daquilo que pensa ser, torna-se filho do autor da história. E justamente isso é o consolo dos ansiosos. O Deus que governa tudo decidiu ser o nosso Pai. E Ele usa todas as coisas imprevisíveis para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Quarto, o nosso Pai não nos abandona nas nossas fraquezas. A ansiedade bate na porta de um discípulo de Jesus também. E é claro, é normal tomar um susto quando as coisas se acumulam diante de nós. Só que quando as preocupações tentam nos devorar, nós temos um refúgio na oração. As Escrituras dizem o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando nós reconhecemos que temos muito para agradecer e colocamos os nossos pedidos diante de Deus, nós vamos matando a ansiedade. Afinal, Deus tem costas largas. É por isso que as Escrituras dizem o seguinte: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Nós podemos entregar os nossos problemas a Deus tranquilamente, porque Ele consegue carregá-los. Quinto, as preocupações são vencidas por uma preocupação maior.
Nós existimos para conhecer a Deus e encontrar satisfação nele. Quando isso se torna nossa prioridade, todas as outras preocupações vão parando de nos sufocar. É como dizem as Escrituras, o Filho do Homem é Senhor do sábado, e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É desejando Deus que nós vemos o alívio do nosso estresse nele, e nele também as nossas necessidades sendo supridas. E assim o ansioso vai vendo a sua ansiedade sendo esmagada por um desejo maior e mais importante, como lindamente expressado pelo poeta bíblico. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Eu não digo que isso é fácil. Falo por mim mesmo. Já teve época em que eu passava mal todo dia indo para a faculdade por causa da ansiedade. Também já perdi várias boas oportunidades porque o medo me paralisou e ainda hoje, em certos contextos, as preocupações me derrubam. Se a sua luta é parecida com a minha, eu queria te encorajar a insistir. Leia a realidade à luz da sua fé. Confronte a ansiedade com as verdades das Escrituras. O drama dos ansiosos não é simples, mas ele não passa despercebido aos olhos do Eterno. Ainda que o mundo pareça desabar sobre a sua cabeça, continue alimentando o seu desejo de conhecer mais o Deus que cuida de você. Só assim os nossos monstros vão sendo derrotados, ainda que seja meio devagarinho. Falei demais hoje. Não tem indicação de livro, a dica hoje é musical. Vou deixar na tela que aparece no final do vídeo. A música chama Não Tenha Sobre Ti. Faça um favor a você mesmo e terminando esse vídeo, vá ouvir essa música. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá uma moral, curta, comenta dizendo o que achou, também deixando dicas para os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e também, mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para que mais ansiosos sejam alcançados por essa mensagem. Um abraço, até quinta-feira no Lança Braba e que Jesus te abençoe.